Olá, gente querida, eu sou o professor Giba e esse é o canal Enem 365, criado para você que está se preparando para o Enem. Hoje, o assunto é, sem dúvida alguma, um dos mais pedidos desse canal, a teoria de resposta ao item, a TRI. Nós vamos falar dele hoje, assim como nós vamos falar de vários outros assuntos ao longo do ano. Então, se liga, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós temos live toda terça-feira e vídeo novo, quentinho, toda sexta ao meio-dia. Vem comigo! E hoje nós estamos aqui para falar do bicho-papão do Enem, que é a TRI, a Teoria de Resposta ao Item. Isso que faz com que a prova do Enem tenha uma nota que muita gente não entende. As pessoas vêm me perguntar por que eu tinha a prova da mesma cor, com o mesmo número de acertos que o meu colega e tive uma nota diferente. Ou elas vêm perguntar assim, Giba, quantos acertos eu preciso para passar em engenharia mecânica na Universidade X? Bom, diferente da teoria clássica dos testes, a TRI não mede o número de acertos. Na verdade, ela é bem mais complexa que isso. Algumas pessoas falam até bobagem, na verdade, a respeito da TRI não ser justa, mas pelo contrário, é, sem dúvida alguma, o modelo mais justo de prova que nós temos, porque ela premia o seu conhecimento, ela tenta evitar os chutes e, mais do que isso, ela trabalha com a questão da coerência. Sim, a palavra-chave da TRI, a palavra-chave do Enem é coerência. E é por isso que, diferente daquelas questões clássicas, a chamada teoria clássica dos testes, onde todas as questões têm o mesmo peso, têm o mesmo valor, e você ganha aquele valor para cada questão que você acertou, a TRI tem valores diferentes para cada uma das questões, porque cada uma delas tem um nível de dificuldade diferente, e cada uma delas então vai ter um valor. Isso se dá num primeiro teste, o chamado pré-teste. Sim, são realizados pré-testes no país inteiro, geralmente testes de 48 questões, feitas em várias escolas de vários estratos sociais no país inteiro. Assim, a gente vai saber se uma questão ela vai ser boa ou ruim para ser utilizada no Enem. Mas não pode vazar essa prova? Primeiro que os estudantes não sabem que estão fazendo o pré-teste do Enem. Segundo, que daquelas questões, provavelmente uma, talvez nenhuma delas seja utilizada naquela prova do Enem, já que são várias provas utilizadas num banco que tem milhares de questões. E aí é interessante que o INEP trabalha com um critério que se uma questão for muito fácil, foi acertada por quase todo mundo, ela não serve para avaliar no Enem. Da mesma forma que se uma questão for muito difícil e praticamente todos os estudantes erraram no pré-teste, ela também não serve para avaliar no Enem. O Enem vai trabalhar com esse primeiro critério, o nível de dificuldade das questões aferidas num pré-teste. Ok. O segundo ponto é a média de acertos dos estudantes na realização das provas. Então, depois do pré-teste, vem a média de acertos daquela questão pelos estudantes que realizaram o Enem daquele ano. E um terceiro critério é a coerência. Eu não posso acertar uma questão difícil de matemática se eu errei uma questão muito fácil de matemática. Por exemplo, eu não posso acertar, não tem lógica, não tem coerência eu acertar uma questão de função do segundo grau, sendo que eu erro uma questão básica de radiciação. Então, significa que há uma grande possibilidade de eu ter chutado a questão de função do segundo grau. Aí você pode me dizer, mas Giba, na minha prova, a questão de função do segundo grau estava no início e a questão de radiciação muito fácil estava no final.
E é por isso que você tem que ler toda a prova. Sim, você tem que tentar fazer toda a prova. Não adianta ficar 15 minutos tentando resolver uma questão. E aí eu vou dizer, mesmo que você saiba o assunto, não adianta ficar 15 minutos tentando resolver uma questão e lá no final chutar 5 ou 6 questões. Provavelmente o tempo que você levaria para realizar essas 5 ou 6 questões que foram chutadas no final foi exatamente o tempo que você levou para fazer uma questão difícil. Só que se você faz essa questão difícil e acerta, mas erra a questão que você chutou lá no final do mesmo assunto, isso significa que não valeu tanto quanto conseguir resolver todas as questões. Então, uma dica importante para realizar a prova do Enem: tenha uma estratégia de tentar fazer todas as questões desde o início até o final, que você saiba, tentando fazer todas as questões fáceis e as médias. Depois, se você conseguir fazer as questões difíceis, beleza, já é um bônus. Bem, mas como saber quais são as questões difíceis para saber quais pular na hora da prova? Na hora da prova, nós não temos as questões divididas em fáceis, médias e difíceis. Isso vai ter que ser na hora, no seu feeling. Se você tem uma questão que está levando um pouquinho mais de tempo, circula, marca essa questão para voltar mais tarde. Não perca muito tempo. Tente fazer da questão 1 até a 45 daquele grupo de ciências, para que você consiga resolver as questões fáceis e as médias. Depois volte naquelas que você passou mais tempo para tentar resolver, aquelas que são mais trabalhosas. Essas serão um bônus para você, mas você certamente só vai ganhar esse bônus se tiver acertado aquelas questões de habilidades bem mais simples e de competências bem básicas também. E é baseado nessa régua que nós vamos ter a média da prova. É bem comum que a gente veja em alguns casos uma prova em que o aluno acertou 45 questões de ciências humanas e acabou tendo 800 e poucos pontos. Ou os 45 acertos de matemática dando 1.008, 1.012 pontos. Como assim? A prova não vai de 0 a 1.000? Bom, a única prova que vai de 0 a 1.000 é a prova da redação. É a única que você pode ter uma redação perfeita e tirar 1.000. As outras provas dependem justamente desses 3 critérios: a soma de todos os níveis de dificuldade, das médias dos acertos e das coerências. Então, a nossa prova, ela pode ter um nível máximo de acerto, por exemplo, em ciências humanas, que certamente vai ser bem mais baixo do que a média da prova de matemática, já que a prova de matemática, ela é tradicionalmente uma prova que as pessoas têm mais dificuldade. Então elas vão ter uma régua mais alta do que a prova de ciências humanas ou a prova de linguagens, que mesmo que você acerte as 45 questões de linguagem, a sua pontuação nunca vai ser a mesma de matemática. Um outro ponto da nossa estratégia é saber quais são as universidades para as quais a gente está focando. Em algumas universidades nós vamos ter mais peso para a redação, em outras mais peso para as humanas ou para as linguagens ou talvez para a matemática. E como saber qual a nota que eu terei no Enem para utilizar no SISU no curso em que eu quero? Mais uma vez a gente está falando de estratégia. Cada universidade tem uma política diferente para usar os dados. E aí a gente já está falando do SISU. Algumas universidades não trabalham com variação de peso. Tem peso 1 para todas as áreas do Enem. As 5 áreas, a redação e os 4 grupos de ciências. Algumas dão maior peso para a redação, alguns cursos mais peso para a matemática. E é importante a gente entender para qual
universidade está focando, em qual curso e qual universidade está focando, para saber, na hora da prova, onde a gente tem que dar mais atenção. Mas lembre, o Enem premia a coerência. Volto de novo nessa palavra. É importante que a gente tenha uma média bastante harmônica, que a gente consiga desenvolver uma boa prova nas duas áreas daquele dia, seja nas ciências humanas e suas tecnologias, seja nas linguagens e códigos. E aí é importante a gente trabalhar com um pouquinho de uma prova, um pouquinho da outra. Geralmente as estratégias falam isso. Comece por uma parte que seja mais fácil para você, que você consiga trabalhar mais o nervosismo, mas depois não esqueça de fazer questões da outra área. Tente equacionar a sua questão do tempo. O tempo é muito importante. Eu não posso fazer toda a prova de ciências humanas para depois fazer toda a prova de ciências das linguagens e códigos para depois fazer uma redação cansado, já que a redação representa 20% da minha nota. Eu tenho que entender que trabalhando, por exemplo, com as ciências da natureza e com a matemática, um pouquinho de cada, eu vou trabalhar com partes diferentes do meu cérebro, com questões diferentes. Isso pode me ajudar a ter uma estratégia melhor. Eu não vou fazer a prova de matemática super descansado e a prova de ciências da natureza super cansado. Então eu vou fazer um pouquinho de matemática, um pouquinho de natureza, um pouquinho de matemática, um pouquinho de natureza. Obviamente, sem se perder no tempo. Lembra, primeiro faz as questões que parecem mais fáceis para você, que você resolve em menos tempo, deixando questões difíceis para depois. Isso vai ajudar muito na sua estratégia de ter uma grande pontuação. Então, para um primeiro vídeo de TRI, é isso que a gente precisa falar. É disso que a gente precisa saber. Ao longo do tempo, a gente vai falando um pouquinho mais dessas estratégias e um pouquinho melhor sobre as médias. Por enquanto, é importante a gente saber que o Enem é uma prova que premia a coerência, para que você acerte as questões que têm mais facilidade e depois as questões médias, deixando as questões difíceis como um bônus, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, é muito importante para que a gente mantenha produzindo esse material rumo ao topo do Enem.